Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Vamos à leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Paulo, ele expõe nessa carta seu zelo, seu cuidado, a sua preocupação com os irmãos de Corinto, visto que ali foi semeado o Evangelho e ele deu frutos, deu muitos frutos a ponto de num desses momentos que ele, inspirado, escrevia a carta, ele fala assim: a vós nenhum dom vos falta. Então se vê que o Evangelho foi semeado e prosperou muito. Entretanto, Paulo, ele percebia que alguma coisa não ia bem lá. Não ia bem porque, desde o princípio, quando o Senhor semeou o bem, o inimigo também semeou o mal. Vivemos um mundo onde a dualidade entre o bem e o mal sempre está presente. Todas as vezes que o bem se manifesta, o mal se põe ao lado para fazer contraponto. Essa é a realidade desse mundo. É um mundo caído por natureza, um mundo que vive trevas, males, tantas coisas. E o bem aqui, para ser semeado, ele não floresce tão fácil, nem a semeadura é tão fácil de ser feita, porque há uma forte oposição. Isso porque o governo desse mundo, e eu não falo aqui de governo político,
mas o governo global de todos os povos, de todas as nações, de todas as raças, de todas as etnias, por assim dizer. O governo global, quem tem na mão o governo final, lamentavelmente, não é um presidente, não é um grupo de dirigentes, não é. Quem tem o governo final, nesse plano caído, é o nosso inimigo. E no plano exaltado, claro, o nosso Deus é Senhor de tudo. E Ele vai assumir a autoridade dele no tempo oportuno. Mas até então, se vê o governo do mal aqui. Ele mesmo, quando foi tentar o Senhor, petulantemente, os irmãos se lembram, ele ofereceu a glória do mundo ao Senhor e disse: tudo isso é meu, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. Se tu me adorares, basta que você se ajoelhe perante mim, eu te passo o controle de todo esse mundo, o sistema global de valores e todos os prazeres mundanos eu ponho na tua mão. Se vê que esse é o governo dele. Por isso mesmo que Corinto experimentava alguns problemas. Infiltrou-se lá alguns espíritos. E eles nunca se manifestam como espíritos infiltrados. O que é triste é que se manifesta como se fosse apenas posições humanas. Porque quando ele se infiltra em alguém, nas pessoas que ele conseguiu fazer um domínio, faz essas pessoas se tornarem exatamente um ponto de combate contra a luz, a palavra. E dentro de Corinto havia isso. É que alguns irmãos começaram então a se dividir. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Os irmãos conhecem bem isso. Mas só que Paulo percebia o operado maligno. Ele não estava disposto a discutir com os irmãos detalhes de quem que é melhor, porque seria exatamente entrar na mesma linha de ação do inimigo. Eu sou melhor que Pedro, ou melhor que Apolo. Ele foi exatamente aonde precisava ir. Vocês não estão percebendo que alguma coisa estranha está acontecendo entre vocês? Entrou algum sentimento estranho? E percebam, não faz o mínimo de sentido essa ação de vocês. Acordem, escutem. Eu dei salvação para vocês. Pedro entregou para vocês com perdão. Apolos livrou vocês das cadeias do inferno. Vocês não percebem que nós somos membros uns dos outros? Eu até plantei, Apolos regou, mas nem quem planta nem quem rega alguma coisa, senão Deus que dá o crescimento. Acordem, e nós precisamos de acordar, porque muitas vezes o nosso adversário consegue infiltrar em nosso meio algumas coisas estranhas, e nós, por não ter maturidade espiritual, nos embalamos nessa cantiga maligna. Que Deus nos acorde, e aonde nós estivermos, aonde você estiver, esteja atenta, para que o canto de uma sereia estranha não venha te seduzir ao naufrágio na fé. Paulo, e ele faz exposições profundas nessas argumentações. Não lembro aonde está, mas em Romanos está escrito. Ele faz a seguinte comparação: enquanto a mulher vive, o marido vive, aquela mulher não pode ser de outro marido, porque se ela for de outro marido, ela vai ser chamada de adúltera. Se ela for de outro marido, enquanto o seu marido vive. Mas morto o marido, ela pode casar-se com outro livremente e não será adúltera, visto que seu marido morreu. Ele vai adiante, fazendo essa analogia com o corpo de Cristo. Veja, Jesus, quem é o verbo materializado, é Deus que se fez carne entre nós. Ele tomou a natureza humana e levou na cruz toda a maldição da humanidade e morreu. Portanto, nós que tínhamos um casamento com o pecado, com o corpo do pecado, o nosso corpo de pecado foi sacrificado lá na cruz.
Agora nós somos de outro. De quem? Daquele que se levantou entre os mortos, Cristo ressuscitado. Essa é a nossa nova relação. Se nós voltarmos a viver como vivem as pessoas naturais, vamos ter uma relação com o homem caído e não com o homem levantado. E ele fala mais, para nós chegarmos aqui. A ciência humana é uma espécie de luz intelectual. Nos tirou de trevas, de crendices, lendas e muitas práticas que não tinham nenhuma base científica. Chegou-se até a acreditar que um pouco de roupa suja com um pouco de umidade e sujeira geraria ratos. A teoria da geração espontânea, que já foi claramente desmascarada pela investigação científica. Assim, a ciência nos trouxe muito benefício. Ela tirou as trevas do conhecimento dos olhos dos homens. Mas Paulo fala: onde está o inquiridor? Cadê o sábio desse mundo? Porque ainda que a ciência, a sabedoria humana dissipou as trevas da ignorância, nós temos um outro problema. É que essa mesma sabedoria não foi competente para dissipar uma treva que acontece no campo espiritual, no campo da vida espiritual. O homem não consegue enxergar Deus e não conseguiu chegar até Deus por essa lâmpada artificial da ciência humana. E ele fala: visto que o homem não consegue chegar até Deus pela sabedoria, porque a sabedoria do homem para Deus, ela não tem significado nenhum, ela só serve aqui para baixo. É útil, claro que é útil, mas é só aqui. E após a morte? E nos umbrais eternos? Porque vocês já pararam para pensar? O que restaria? O que resta para um homem que afinal só pensa que a vida se resume nisso? O que é que um ser humano que só pensa que a vida resume-se aqui, o que é que ele espera aqui? Ele está agendado para vir a pó. O que faz ele viver aqui embaixo? Eu entendo que uma pessoa que enxerga a vida terminando na sepultura, eu penso que ele deveria ter uma depressão incurável, porque afinal de contas não valeu a pena nascer, está perdido toda a sua história. Por isso que ele fala: Deus tornou louca a sabedoria desse mundo quando o homem busca essa sabedoria para buscar investigar a Deus. Deus não pode ser investigado, Deus não pode ser analisado, porque o infinito não pode ser alcançado pelo finito. Ninguém pode investigar Deus, como ele faz com a matéria científica. Ele investiga a doença, investiga a ciência, as fronteiras da ciência estão aí sendo atravessadas pelos homens, mas Deus não pode ser investigado. E mais, nem o espírito humano que Deus criou, ele não pode ser investigado. Investiga-se o efeito da ação do espírito, o espírito também não pode ser investigado. E Paulo fala que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, olha o que ele fala aqui, e as fracas para confundir as fortes. Vocês entendem? Que o caminho da graça, da salvação, é um caminho completamente distinto de tudo que o homem dá valor, e é muito simples demais. Não requer uma mente brilhante, não requer um sobrenome famoso, não requer um diploma na sua sala, não requer um corpo bonito, não requer uma força sobrenatural, não requer uma habilidade estranha. A única coisa que Deus pede do ser humano é isso: creia. Ele fala: creia em mim e creia em meu Pai. É loucura para o homem científico. O homem da investigação não consegue aceitar isso. Agora nós vamos chegar no segundo estágio que nós temos que ter atenção. E eu, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Vocês percebem isso aqui? Eu, quando me aproximei de vocês, não tentei fazer exposições com conhecimento científico que eu tinha. É isso que Paulo falava. Eu tinha argumentos, mas eu não busquei meus argumentos quando eu cheguei até vocês, porque eu não me propus saber nada. O que ele se propôs a saber?
senão a Cristo Jesus crucificado. Vocês entendem isso aqui? Eu anuncio a loucura com a razão, mas o segredo da minha fé, porque Cristo crucificado é a razão de eu ser um pregador da palavra. É na cruz de Cristo que meu pecado foi pago, é lá que a minha história foi reescrita, é na morte dele que eu pude nascer, é no sofrimento dele que a minha alegria eterna foi conquistada. E como ele se abaixou até a morte, eu não trago de mim nenhuma novidade para vocês. Eu não tenho palavras bonitas para pregar para vocês. Eu não vou fazer um discurso eloquente. Não vou mostrar tudo que eu conheço do judaísmo. Eu vou mostrar para vocês tudo que eu conheci de Jesus. Esse rei bendito que se abaixou, se esvaziou até a morte para te encher até a glória. É sobre esse bendito Senhor que eu vou falar. Eu estive com vocês sentindo fraqueza e temor. Passei aperto e dificuldade. Vocês veem que eu não sou um super-homem. Vocês entendem? Ele não se gloriava em si mesmo. Os homens gostam de se gloriar em si mesmo. Quem conhece a Deus, não. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aqui vem um ponto, irmãos. Hoje está havendo um deslocamento de eixo gradativo e bem sutil, onde as pessoas passam a acreditar que conhecer o texto bíblico vai torná-la íntima de Deus. Lê do engano. Nós temos que conhecer a Bíblia, sem dúvida nenhuma, mas esse conhecimento só faz sentido quando ele provoca em mim uma mudança total, de tal maneira que eu busque a santificação e a consagração. Se eu me tornar um homem muito entendido na Escritura, e se eu não for santo, eu ficarei de fora no dia do Senhor. E se você for santa, for consagrado, se você conhecer pouco, você vai ser chamada para entrar no reino. Vivemos um deslocamento. As pessoas passaram a acreditar agora que conhecer muito a Escritura é o que basta. Temos que conhecer, claro que temos. Uma vez perguntaram a um pregador: qual que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Ao que ele respondeu: também eu lhe faço uma pergunta: qual a asa do passarinho que é mais importante, é da esquerda ou da direita? Precisamos de orar, precisamos de ler a Bíblia, mas não se iludam. A leitura da Bíblia, se você tem muitos fazendo isso aí, passa para fazer ataques aos irmãos, se dedicam, lê bastante, vê uma pregação simples, acham defeitos ali na exposição doutrinal, mas lembra de uma coisa: mesmo uma exposição com fraco conteúdo doutrinal, sendo fiel, sincero à palavra, propondo o homem arrependimento, se houver crença no coração de quem escuta, a palavra tem poder de transformar. É um grande engano que está acontecendo hoje. As pessoas começam então a falar, discutir, fazem conferência, começam a fazer agora encontros virtuais, critica aqui, critica ali, porque isso aqui é assim, isso entra em detalhes que nem eles entendem. Tem encontros aqui na Escritura, irmão, difíceis, no Apocalipse tem coisas difíceis de ser entendido. Nós não temos que entender tudo. Tem coisas básicas que eu tenho que entender. A transformação minha passa pela minha conversão. Se eu me consagrar a Cristo, eu tenho que ser santo. Como que eu posso me consagrar a ser santo? Me dedicando à oração. Por quê? Está escrito: orai e vigiai sem cessar. Se eu oro, eu consigo vigiar. Se eu vigio, eu posso ler a Bíblia, que eu estou debaixo de comunhão, eu vou entender a Escritura. Aquilo que Deus quiser passar para mim, vai entrar no meu coração pela minha santificação. Santificação não é dom, não. Santificação é busca individual. Santificar é nós tentar parecer com Jesus Cristo. E eu só consigo fazer isso se orar bastante. Então eu tenho que orar, eu tenho que ler a Escritura, eu vou vigiar, eu vou buscar então parecer com o meu mestre. Agora eu vejo as pessoas assentadas em gabinetes, entrando na internet, fazendo aí preleções, ensinando só o conhecimento. Conhecimento isolado de santidade não te levará a lugar nenhum. Se a palavra não transformar a estrutura do seu caráter, se ela não mexer no seu jeito de ser, se você não vê que você mudou, se alguma coisa em você não tiver uma mudança profunda, volta lá atrás.
porque o que está faltando não é leitura, é oração. Vamos firmar nisso. A oração é que dá condição de eu ler, porque quando eu oro e leio a Bíblia pode passar para mim não como instrução intelectual, mas como uma mudança de vida.